Olá, gente, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o presbítero Arisson, do canal Café e Bíblia, trazendo mais uma novidade aqui para vocês, inscritos no nosso canal. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve aí embaixo, tá certo? E assim você estará nos ajudando nesse trabalho, né? O intuito desse canal tem por objetivo de levar a palavra do Senhor através de estudos, de mensagens e também ensinando a você que deseja ser um pregador da palavra do Senhor e também tem vontade de se aprofundar nas Escrituras Sagradas, você vai estar aqui aprendendo no nosso canal. Hoje estamos com um tema muito interessante, falando acerca da vida de José. E a pergunta é interessante, que tem por título assim: qual o significado da túnica de José? Quando vem à sua mente, você vai lembrar daquele jovem, daquele adolescente que foi traído pelos seus irmãos, vendido pelos seus irmãos, mas teve algo em sua vida que lhe chamou muita atenção. Se a gente pegar o texto de Gênesis, capítulo 37, do versículo 1 em diante, você vai ver uma linda história falando a respeito desse jovem. Então, primeiramente, nós sabemos que a túnica de José foi um presente dado por Jacó, seu pai, e o seu significado indicava o favoritismo e também a proeminência de José em comparação aos seus irmãos. Então, essa túnica fez se destacar no meio dos seus irmãos. Através desse destaque, através desta túnica de várias cores, assim que o seu pai José, assim que seu pai Jacó deu para seu filho José, aí a vida mudou, através dessa túnica. Então nós vemos aqui que devido a algumas traduções do texto bíblico do Antigo Testamento, a túnica de José ficou popularmente conhecida por ser uma túnica colorida e bem adornada. O texto bíblico nos registra também a ocasião em que Jacó presenteou José com a túnica de várias cores. No capítulo 37, do versículo 3 em diante, nós vemos quando José é presenteado pelo seu pai Jacó já na sua velhice. Então o que acontece na vida de José é algo extraordinário. Deus tinha um propósito tremendo em sua vida, mas nós sabemos que a trajetória na vida de José não foi fácil. Então o capítulo que inicia a narrativa da história de José, um jovem que passou por uma mudança radical em sua vida, indo desde a posição de escravo até governador do Egito. Então, quando foi que José ganhou sua túnica especial? Para entendermos o significado de José, quando ele ganha a sua túnica, é importante conhecer tudo que envolveu, tudo que envolveu ao seu redor, como foi que aconteceu, porque José ganhou aquele presente. E nós vemos que aquele presente dado por Jacó, de acordo com o relato bíblico, naquele tempo José era um jovem adolescente de apenas 16 anos de idade. José apacentava o rebanho do seu pai. José estava ali naquele momento ajudando o seu pai juntamente com seus irmãos. Então nós sabemos que a partir daquele momento seus meus irmãos, que eram filhos de outras mães, pois Jacó tinha outras mulheres, e assim seus meios irmãos, por parte de pai, que eram filhos de Bila e também de Zilpa, concubinas de seu pai Jacó. Então, no entanto, o escritor vai nos dizer o seguinte, que quando ele descreve que José tinha o costume de manter seu pai informado a respeito da conduta errada de seus irmãos. Podemos ver isso em Gênesis, capítulo 37, versículo 1 e 2, quando diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 16 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo assim,
jovem, acompanhava os filhos de Bila e também os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícia deles a seu pai. Então, o interessante é que quando José ficou com essa responsabilidade entre os seus irmãos, porque ali naquele momento a túnica a qual José tinha ganho representava entre os seus irmãos autoridade. Né? José agora ele tinha algo diferencial. Então, através dessa túnica, de toda a autoridade que o seu pai deu sobre ele, seus irmãos agora começaram a ficar chateados, seus irmãos agora começaram a não entender qual era o projeto de Deus na vida de José. Então nós vemos o seguinte, na sequência, o escritor também deixa claro que José era o filho preferido de Jacó, porque era o filho de sua velhice. Podemos ver isso em Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 3 em diante. Também lembramos que José era o filho de Raquel. Raquel era a esposa mais amada de Jacó e foi o último filho de Jacó a nascer em Padã-Arã. Depois veio assim Benjamim na terra de Canaã. Então nós sabemos que além de José ser filho de Raquel, o último filho de Jacó, nisso aí Jacó assim amava mais a José do que os seus outros filhos. Nisso também Jacó ele amava muito a Raquel, pois Raquel era sua esposa. E nisso, tudo isso veio a contrariar a história de José. Mas nós sabemos que José foi um jovem escolhido por Deus. José foi um jovem que andou nos caminhos do Senhor e Deus lhe fez prosperar. Então, como era a túnica de José? Que túnica era essa que era colorida? Alguns estudiosos vão dizer que no imaginário de grande parte dos leitores da Bíblia, a túnica de José era uma vestimenta enfeitada e colorida. Porém, essa imagem da túnica de José pode não ser exatamente a mais correta. Isso porque o texto bíblico diz simplesmente que Jacó trouxe, ou Jacó fez uma túnica de mangas compridas. Se você pegar na versão da sua Bíblia, pode ser que diga mangas compridas e também pode ser que diga túnicas de várias cores. Está lá em Gênesis capítulo 37, versículo 3, na minha Bíblia, que é a Bíblia do pregador pentecostal, vai dizer o seguinte: ora, Israel amava mais a José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar com ele de forma pacífica. Então, os irmãos, as irmãs podem observar que tudo começou depois que Jacó, seu pai, deu essa túnica, ou seja, de mangas compridas ou túnicas de várias cores, como algumas traduções vai estar falando acerca dessa túnica. Então, nós vemos aqui que a partir deste momento os irmãos agora não tratam José mais de uma forma pacífica. Continuando aqui o nosso estudo, nós vemos também a questão que a forma como o texto hebraico se apresenta. Nesse ponto, torna incerta a natureza exata daquela túnica de José. Na descrição da túnica de José, o texto bíblico em Gênesis capítulo 37, versículo 3, nos traz um termo hebraico que faz referência à sola do pé e também à palma da mão. Então, quando aplicado para se referir a uma vestimenta, esse termo basicamente indica uma túnica com comprimento que ia até os pés e também com as mangas que iam até as mãos. Então nós vemos que era uma túnica diferenciada, onde José ali estava vestindo, estava trajando. Então nós vemos o seguinte, que na Septuaginta,
né, a tradução grega da Bíblia hebraica, que responde ao Antigo Testamento da Bíblia cristã, vai nos dizer que essa ideia popular que a túnica de José era uma túnica colorida é proveniente de traduções bíblicas em português que replicaram, né, através desse texto. Então, a palavra originalmente, né, usada no texto pode significar uma coisa que é comprida, uma coisa que é larga, né, uma coisa que tem um certo comprimento, ou uma variedade de coisas. Então nós vemos aqui, amados, que esse texto, né, falando sobre José, capítulo 37, seus irmãos, e também nós aprendendo um pouco sobre o significado da túnica, nós vemos que essa túnica não era somente de várias cores, como assim alguns leitores interpretam, mas era uma túnica diferenciada, né? Onde tinha mangas compridas e também suas vestes também eram compridas, que iam até os pés. Então, o importante, né? Qual a importância do significado da túnica de José? Nós vemos que o importante, né, dentro desse texto, o significado é que não é que seja uma túnica colorida, né? Ou que seja uma túnica comprida. Mas o fato, né, que nós vemos aqui dentro desse texto é que essa túnica era especial, era uma túnica diferenciada. Né? Então aquela túnica não apenas significava que José era o filho predileto de Jacó, não, mas também que seu pai pretendia, né, colocá-lo como seu principal herdeiro e líder de sua clã. Então, como eu falei aqui no início do vídeo, se tratava de um diferencial na vida de José. Aquela túnica representava uma autoridade, né, que seria uma profecia que levaria José até o cargo de governador no Egito. Então Deus já estava trabalhando ali através de seu pai Jacó, e Jacó já via, quando José conta, né, os seus sonhos a Jacó e também aos seus irmãos, a Bíblia vai dizer que Jacó ele guardava em silêncio, porque se até mesmo ele falasse alguma coisa, poderia prejudicar mais a vida do seu filho. Então nós sabemos que José passou por todas as dificuldades, passou pelo Egito, foi prisioneiro, mas assim Deus cumpriu com as suas promessas na vida de José. Deus criou até um cargo que não existia lá no Egito, que era um cargo de governador, e fez José governador do Egito, e o nome do Senhor foi glorificado. Podemos ver em 2 Samuel, também capítulo 13, versículo 18, dizendo o seguinte, que a túnica de José, né, o distinguia de seus irmãos, e era um testemunho de sua proeminência entre os filhos de Israel. Né, a única outra passagem bíblica que aplica a mesma expressão usada para descrever a túnica de José é o texto, né, que fala sobre as vestes usadas pelos israelitas em 2 Samuel, capítulo 13, versículo 18, que eu vou estar aqui compartilhando com vocês. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 18. Vamos ler o texto para a gente estar terminando essa síntese em nome de Jesus. 2 Samuel, capítulo 13, versículo 18, que nos diz assim a palavra do Senhor. Tamar vestia uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei que ainda eram virgens. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu, andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse, foi seu irmão Aminon que esteve com você, agora minha irmã fique calada. Então, esse texto aqui vai falar acerca de Tamar, né, quando houve
aquele problema, aquela situação na vida dos filhos de Davi, né, com Aminon e Tamar. Então nós vemos falando aqui sobre a túnica, né, ou sobre a túnica de mangas compridas, ou manga talar, né, ou túnica talar, que vai falar acerca das mangas ou da vestimenta, né, que era um diferencial na vida do povo de Israel. Então nós sabemos que a túnica a qual José tinha era uma túnica diferenciada, a qual Deus tinha proposto em sua vida. E José era um homem escolhido por Deus, um servo escolhido pelo Senhor, e através da sua história, de tudo que José passou, Deus assim fez cumprir todas as promessas na vida de José. Então, quando alguém perguntar para você o que significava a túnica de várias cores, né, que assim irão falar, alguns leitores irão dizer isso, ou túnica de mangas compridas, ou túnica talar, você vai falar para ele o seguinte, que era uma túnica diferenciada, né, que representava autoridade na vida de José sobre os seus irmãos e sobre um futuro próximo a qual José teria, que ele seria governador do Egito, onde ali Deus estava colocando autoridade sobre a vida dele. E nós sabemos a diferença da túnica que diferenciava José dos demais, não era somente porque ela era comprida ou porque era uma túnica de várias cores, como assim dizem, mas sim porque representava algo especial da parte de Deus e também da parte do seu pai Jacó. Tá certo? Que Deus abençoe a todos. Se vocês têm gostado dos nossos vídeos, curtam aí, tá certo? Ativa o sininho e nos ajuda a compartilhar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe. Café e Bíblia.